Muito bem, vamos começar o papo aqui falando do Corinthians. Vessone, campeão. A gente falava para você, ia ser campeão, foi campeão. Melhor campanha do Corinthians ao longo do campeonato inteiro. E ontem, coroada com a taça, o título. Gostei não. Achei interessante a sonora do Martínez falando guerra se ganha no nosso território. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem, né? O Corinthians não deu a menor chance para o Palmeiras depois de ter vencido o jogo de ida. Vamos lá, o título merecido, a gente vinha falando aqui nesse programa, nesta mesa, que não era nem mesa na época, que o quanto o clube tratou o Campeonato Paulista de maneira séria desde o início. O seu torcedor também fez da mesma maneira. Foram quase 45 mil pessoas de média no estádio durante toda a competição. É o Velo Clube, é o Noroeste, é o Água Santa. Tinha lá quase mais de 40 mil pessoas no estádio. A diretoria também tratou esse campeonato como fundamental, os jogadores também trataram como Copa do Mundo e, sobretudo, o torcedor corintiano também. E ontem mais ainda, e a decisão mais ainda, e ontem mais ainda do que até os 2 jogos da decisão. Quem está nos assistindo e aí está em outro estado, mas isso é um campeonato estadual. Teve muita repercussão do que a torcida fez ontem nas redes sociais. Vários torcedores de vários clubes criticando a maneira que a torcida se comportou, mas vários torcedores de vários clubes também elogiando a postura e a vontade e até a maneira que a torcida do Corinthians comemorou o título, apesar de ser o estadual. E eu acho que título é título quando é contra um rival. Na sua casa ele fica maior. O título não é só um título estadual, é um título contra o Palmeiras, depois de 4, 5 anos sem ser campeão. É todo um combo que estava numa noite como essa. E o torcedor do Corinthians jogou junto. Houve 3 momentos que depois a gente pode destrinchar, mas foram 3 momentos para mim que foram fundamentais, que é obviamente a defesa do Hugo, o Memphis subindo em cima da bola. E aí, na minha visão, para quem achou aí, é soberba, ele só quis provocar. Não. Para mim tá claro que ele sabia que ia ter uma reação dos jogadores do Palmeiras e que ia dar confusão, e a confusão era boa para o Corinthians e o tempo ia passar. Para mim ele fez isso, ele não falou, ele não deu entrevista sobre isso, mas eu acho que foi de caso pensado, não foi para zoar o Palmeiras, foi simplesmente para provocar uma reação e essa reação virar uma confusão, e essa confusão, porque o sangue está quente, ele sabia que ia acontecer isso, e era necessário perder minutos, e ele conseguiu o que ele queria. E o outro foi o torcedor corintiano, quando resolve todos aqueles sinalizadores que estavam para o título, para a comemoração do título, quando acontece daqueles sinalizadores serem acesos naquele minuto, era como se a arquibancada estivesse dizendo para jogadores do Corinthians, jogadores do Palmeiras e para a arbitragem: o jogo acabou. Nós somos campeões e vocês aí, vocês querem jogar os últimos minutos? Podem jogar, mas o jogo acabou. E ali se transformou num dos ambientes mais hostis que eu vi recentemente no futebol brasileiro. O Palmeiras, eu não tenho dúvida do que eu vou afirmar, o Palmeiras enfrentou um dos, se não o maior clima hostil que um clube brasileiro já enfrentou ontem. Os 50 mil torcedores do Corinthians que foram ao estádio não foram para torcer só pelo Corinthians, não foram para tentar o título, eles foram para ser campeões. E isso era inegociável para cada um que estava dentro daquele estádio. E aí a reação, cada um teve de uma maneira, cada um teve de um jeito, alguns inclusive exagerado, né? Porque quando você solta esse pisca-pisca ou sinalizador, enfim, dentro do campo, inclusive pegando até numa hora o próprio Gustavo Henrique, isso está errado, obviamente, né? Você não precisa dizer o quanto isso é condenável. Eu sou daqueles que não considero problema nenhum sinalizador em estádio. Pelo contrário, eu adorei o recebimento que as torcidas do Racing, do Peñarol, do River Plate fizeram. E isso é uma outra discussão. A Conmebol, ela atrapalha para mim dessa maneira o seu próprio produto quando tenta punir e tudo mais. Eu sou muito a favor, sempre fui a minha vida inteira e eu não vou mudar agora. Obviamente, quando isso vai para o campo, isso está errado, isso tem que ser condenado. Ali houve um exagero, isso não pode acontecer. Isso é óbvio. Quem fez isso
certamente flertou com um problema até para o Gustavo Henrique e para os outros jogadores, flerta com uma punição que pode acontecer no campeonato estadual. Normalmente isso é âmbito estadual, né? Cada federação pune ali. Então, o Corinthians pode perder mando ou pode jogar portão fechado? Pode, mas isso vai acontecer no campeonato estadual, como se é a Copa do Brasil e Brasileiro só na CBF, e Conmebol, como vai acontecer com os times argentinos só Sul-Americana e Libertadores. Um Corinthians que soube jogar o jogo, agora entrando um pouco na partida, e quando eu digo soube jogar o jogo, é não jogar. O Corinthians não jogou, para mim não teve jogo ontem. Não houve jogo de futebol. E pro Corinthians era vantajoso. Quem não deveria conseguir deixar o jogo dessa maneira era o outro lado, que precisava fazer gol, que precisava vencer a partida. E o Palmeiras não soube ter um antídoto para esse antijogo do Corinthians. E quando eu falo antijogo, é desde o começo. É desde que o árbitro apitou. O Corinthians em nenhum momento se preocupou em jogar, sabia que o empate lhe favorecia e virou um jogo só de luta, de briga, de carrinho, de marcação, de tirar a bola de qualquer jeito. Não houve tabela, não houve jogo bonito, não houve, a não ser lá quando o Yuri perde o gol no final e até aquele lance do Garro que bate no travessão. Mas para o Corinthians isso daí bastava. E nenhum torcedor do Corinthians está reclamando se o time não jogou bem. Ontem não era, na visão do torcedor corintiano, um jogo para jogar. Eu não consigo fazer uma crítica tática, eu não consigo fazer uma crítica de posicionamento para o Ramon Dias, porque ontem não era para isso. Se alguém for se apegar a isso daí, não está entendendo que ontem não era para isso. Ontem era para conquistar um título, marcando, atacando pouco, mas com baliza a zero. E aí, claro, coube ao Hugo Souza conseguir fazer isso diante do Rafael Veiga. Eu acho que, resumindo, um título merecido, com alguns personagens muito importantes. Para mim, o principal deles, o Hugo Souza. Eu destaco também o Memphis. Eu acho que ele teve um papel tanto no Allianz Parque quanto em Itaquera muito bom, de segurar a bola, de saber jogar o jogo, com experiência. Ele tem que fazer um pouco mais que isso? Tem, mas hoje era uma final. Os 180 minutos era uma final. E ele soube jogar uma final, ele foi importante, a ponto do Ramon tirar o jogador de 23 anos nos 2 anos, que é o Iroberto, e mantê-lo em campo. Então, acho que ele teve uma participação importante. Não fez gols, mas deu assistência lá na ida, daria assistência pro Yuri, deixou ele na cara do gol de novo, para ele só fazer o gol, e aí explodiu o estádio de vez. Mas o terceiro personagem que eu destaco realmente é o torcedor, que desde a rodada 1 desse campeonato estadual esteve junto com o time. Aliás, recorde de público de novo ontem, 29º público, acima de 40 mil seguido. Enfim, eu acho que esse título é muito merecido. Um torcedor que sofreu em 2 semifinais de Copa do Brasil e Sul-Americana, perdeu o final de Copa do Brasil, viu vários times ruins serem montados desde 2018. Acho que o torcedor corintiano, sobretudo, merecia demais essa conquista de ontem. Muito bem, daqui a pouco a gente vai ouvir o que disseram os palmeirenses dessa final, mas antes, Arnaldo, bola para você. O Corinthians tratou o negócio, como diz, como Copa do Mundo, assim foi, final, não de Copa do Mundo, mas final de muito importante, com a torcida muito atuante. Ontem é difícil dizer que o Palmeiras poderia ter alguma chance diante do que foi o jogo, né? Relativo, né? Toda vez que eu vejo o pênalti que o Hugo defendeu, o Félix Torres poderia até ser expulso na jogada. Sim, isso é verdade. O Corinthians... O ambiente mudaria, né? Já tinha mudado, no apito do juiz. Tudo isso que o Vessone falou sobre o campeonato, como o Corinthians tratou, como o Corinthians levou em consideração, perdeu só um jogo para o São Paulo lá no início, como o Corinthians se dedicou a isso para sair da fila. Aí a gente tem uma questão, porque aí nós vamos chegar ao sair da fila, porque a impressão que a gente tem, e o corintiano tem hoje, é sair da fila. O estadual não significa mais sair da fila, no formato que ele tem. O Corinthians vai sentir isso ao longo desse ano, ao longo das próximas competições. Não é 77, não é 70 para o São Paulo, não é 93 para o Palmeiras. O estadual agora é um recorte da temporada, o menos importante. Mas a felicidade, a invasão aqui, né, mostra como está o torcedor corintiano, e é assim que tem que ser quando ganha, sobretudo no campeonato do rival. Assim como o Inter ganhou do Grêmio, o Ceará ganhou do Fortaleza, o Bahia ganhou do Vitória e o Flamengo ganhou do Fluminense. Só que é aquilo.
do jeito que é o futebol brasileiro hoje, e projetando um pouco acima, o estadual é 24 horas de alegria, é a sexta-feira. Domingo tem o Bahia, quarta-feira tem o Huracan e começa a temporada, é outra coisa, é outra situação. Alguns outros times passaram por essa experiência que o Corinthians está vivendo nessa sexta-feira. O título pelo campeonato feito pelo Corinthians é indiscutível. Aliás, o formato do campeonato é só vamos recortar a era Abel. Quem termina em primeiro é campeão, até porque nesta formatação, com a torcida única em São Paulo, o mando de campo faz muita diferença e aí é aquilo, você ganha nem que for na marra. Foi o que aconteceu ontem, depois da expulsão do Félix Torres. O Corinthians foi campeão na marra. Acabou o jogo. Essa é uma coisa para a gente discutir depois, para a federação pensar se é assim que vai ser para sempre, porque abre-se um precedente para qualquer outro clube fazer o que aconteceu no campo. Pode ser no âmbito estadual e tudo mais. Acabou o jogo de uma forma irregular, né? E foi assim que aconteceu o final. Até o final, eu acho que o Corinthians fez até o pênalti. O Corinthians cumpriu a receita perfeita. Ele fez um ótimo jogo no primeiro tempo da final. É muito raro você ganhar fora de casa. O Corinthians ganhou no Allianz Parque. O Abel até falou depois do jogo que o Palmeiras perdeu o título no primeiro jogo. É mais ou menos assim. Acho só que o jogo, naquele momento, era um momento muito complicado, porque os dois principais jogadores, os três jogadores de meio de campo do Corinthians, fora o Ranieri, já estavam sem condição, né? Os dois da data FIFA, o Garro pela questão do joelho. Se o Palmeiras faz o gol de pênalti, aí eu não sei. Eu não sei se teria clima para continuar o jogo, se invadiriam o campo. Não dá para saber do jeito que estava a situação ali, né? Mas eu acho que a segurança do título do Corinthians, ela teve por um fio. No futebol, assim, tem por um fio. Não é que não ameaçou. Pô, o cara teve um pênalti. Aí é aquela coisa, que também, aí, você entende o peso de uma torcida quando o Rafael Veiga vai bater o pênalti no gol das organizadas do Corinthians. Por que o Rafael Veiga sempre bate forte no Allianz Parque, dá uma cacetada normalmente? Porque é no Allianz Parque. Bater o mesmo, fazer a mesma cobrança, a mesma tranquilidade no ambiente desfavorável é outra coisa. Agora, isso é o torcedor jogando a favor. Não o que a gente viu depois. Que lá não é justificável, né? Não é exatamente. Eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente, porque afinal estamos tratando de um campeonato, onde todos têm que ter os mesmos direitos, né? Então fica um pouco complicado. Projetando o Corinthians, acho que, de novo, por isso que eu falei, o estadual, para um time que tem esse grupo de jogadores, que tem esse investimento, é uma palhinha. O Corinthians é um time com mais de sei quantos torcedores espalhados pelo país, que não pode se concentrar em âmbito regional, embora trate isso de uma forma diferente na sua história em relação aos rivais de São Paulo. Sempre foi assim. Mas esse time do Corinthians, você tem que ir além. Não basta o Ramon Dias falar que salvou do rebaixamento e foi campeão estadual. É o time que tem o jogador mais caro do país, tem a terceira folha de pagamento do país, é o time que não se classificou para Libertadores, né? Quarta que vem o Corinthians vai jogar na Sul-Americana, é o time que vai jogar o brasileiro, espero que com alguma perspectiva de tentativa de conquista de título. Porque se ficar só aí, nós vamos chegar lá em 21 de dezembro e falar, pô, o Corinthians foi campeão paulista. Não serve mais para time grande. Só isso. Não vai servir para o Flamengo. Não serviu para o Palmeiras no ano passado, certo? O Palmeiras foi campeão, tricampeão. Chegou no final do ano, pô, aquela sensação de cabo de guarda-chuva, né? Como não serviu para o São Paulo, que foi o outro grande recentemente que saiu da fila ganhando do Palmeiras. Não serviu. O técnico foi embora 3 meses depois. E o torcedor de São Paulo só foi se sentir fora da fila quando ganhou a Copa do Brasil. É assim o estadual hoje. Então, eu acho que é uma sexta-feira sensacional para o corintiano. O Corinthians está sabendo usufruir, esticar, né, as redes sociais do clube e tal, fazendo bastante coisa, mas do Ramon Dias ao Memphis, domingo tem jogo na Bahia.
né? Domingo começa um campeonato, o campeonato mais importante do país, né? E acho que é esse tipo de título que o corintiano merece mirar, né? Não apenas o campeonato estadual. Vou botar o Massa para falar suas primeiras palavras, mas só colocar aí, você está falando sobre o futuro, o Emiliano falou sobre o Garro e sobre o planejamento. Pergunta do Vessone, inclusive. Boa noite, parabéns pelo título. São duas perguntas. O torcedor se pergunta agora, como vai estar Rodrigo Garro? Vocês continuarão cuidando dele dessa maneira dia após dia ou pensam em tirá-lo um pouco dos jogos, tentar cuidar de uma vez por todas para que ele tente voltar a ser atalerado com aquela situação? E daqui 30 horas, mais ou menos, vocês já estão embarcando num avião de novo lá para a Bahia. Eu queria que você pudesse só passar o planejamento de vocês, Bahia, Huracan, ver o rescaldo dos jogadores, quem está bem, quem não está bem, que vocês pudessem passar dessa próxima semana, porque as coisas não param, né? Obrigado. Lo del Gordo, no tenemos otro jeito que tratar de rezar que él, porque no es una lesión grave la que tenga, es un dolor muy fuerte. Entonces ahí dependemos de él, cómo se siente. Está haciendo de todo para... Ficó casi 3 semanas fuera y ainda no mejoró. Entonces tenemos que tocar la tecla justa de una vez por todas para que el Gordo se cure. Y nada, el planteamiento, como falei, ahora es ver cómo se recuperan, porque fue un juego bastante intenso hoy. Entonces, hoy falar de un time que va a jugar es muy difícil, pero contamos con todo el grupo para Bahía. Después vamos a ver cómo se recuperan los que vienen de viaje de la selección, porque viene a jugar 24 horas, prácticamente Carri tuvo 24 horas de recuperación, el Brujo también, Memphis fue a Europa, también un viaje muy longo, Romero también viene de un viaje, ¿quién más? Félix viene de jugar, gracias a Dios no jugó el último juego, pero también, la verdad que planejado hoy, mañana tenemos que ver cómo se recuperan y de ahí planificar todo lo de Bahía y así, juego, porque también no queremos perder a ninguém en el comienzo del Brasileirão, que es muy importante para nós. Muito bem, tá aí o Ramon Dias falando do futuro, provavelmente o Garro vai dar uma parada, tá com muitas dores. Emiliano, né? O Ramon só deu aquela observada. O Emiliano. Massa, sei que não é de forma alguma despeito, porque você fala isso desde a primeira rodada de sempre do Campeonato Paulista, isso é um pôster na parede, você mesmo é contra os estaduais, acho que pouco importa. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, mas da ótica do Corinthians, do jogo e do futuro. Não, acho que o Corinthians fez o que precisava fazer para ganhar o título, né? Agora, o que ele faz é permitido. Então, está na hora de responder. Daqui três semanas tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Então, está na hora de responder. Se é esse o clima do olho por olho, dente por dente, porque no Corinthians pode tudo, os outros estádios têm que caber também. Tem que poder tudo. Tem que poder fazer a festa, tem que poder entrar com o sinalizador, tem que poder jogar rojão no campo, tem que poder acabar com o jogo antes do jogo terminar. É simples. Essa é a parte fora do campo. Dentro do campo, o Corinthians, vocês disseram bem, o Corinthians não ganhou o título no primeiro jogo, ganhou ontem, porque a postura... Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? A postura do Palmeiras no primeiro tempo foi abaixo de qualquer crítica, de qualquer análise, né? Não há uma análise para ser feita a respeito disso. E é assim que funciona. No Allianz Parque, na rua, o torcedor não pode ficar, a revista é bem feita, não entra nada. E no campo do Corinthians pode tudo. A cabeça de porco entra antes da PM chegar, o rojão chega, não sei como que entra. Então, se é assim, a gente não vai evoluir. Mas isso vai parecer que eu estou aqui me queixando de algo, falando de algo. Não, o título do Corinthians é merecido. O campeonato estadual para o Corinthians era, de fato, muito importante, precisava desse título. Esse título acalma a ponto do presidente colocar uma camisa que só Deus tira ele de lá. Né? A questão do impeachment, da polícia, fica tudo em segundo plano. Comprar cigarro de novo, né?
Exatamente. Então, acho que o Corinthians mereceu ganhar, foi inteligente no jogo, fez o que tinha que fazer. Não me incomoda o Memphis subir na bola, fazer... Isso não me incomoda, de fato, né? De jeito nenhum. Né? É uma questão do jogo, o futebol é assim. Né? Quase que o Rios entrega de novo, né? Vocês viram esse lance? Era ele? Lembrei na origem? disso. Eu não, na hora eu não percebi. Os poucos lances bons do jogo, do parte do Corinthians, o Memphis parecia de todos, cara. Ele foi Deu decisivo. passe pro Yuri Alberto, perdeu o gol e outro momento. No primeiro jogo também. Exatamente. Então, acho que o Corinthians mereceu ganhar o título e resta pouco dizer. Da questão tática, da forma... Aí eu tenho que entrar no Palmeiras, quando você quiser eu entro, mas falar do Corinthians é isso e concordo bastante com o Arnaldo, porque o campeonato estadual, acho ele fundamental para os clubes médios e pequenos do Brasil, fundamental para outros estados que não o estado de São Paulo, né, que é um estado muito forte, para esses 4 grandes que disputam a temporada. Ele foi alongado, a temporada terminou ano passado, alongou, tem o campeonato mundial no meio do ano, então fica tudo apertado, mas me incomoda muito ver o presidente da federação dando risada lá diante do espetáculo que ele patrocinou e proporcionou, que foi o que a torcida acabou fazendo depois que teve o pênalti, né? Acho que o jogo acaba no pênalti, não é nem na expulsão do Félix Torres. O Palmeiras teve 20 minutos quase para jogar com o jogador a mais e não se via bola, um negócio que é assim que é. Se a gente for pegar por isso, daqui 4 jogos no Campeonato Brasileiro, tem Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. E não vai acontecer nada, porque no Allianz Parque não pode nada, não pode entrar com nada, nem na rua pode ficar. Então, é assim que funciona. E esse negócio da rua, só lembrando que a diretoria do Palmeiras, desde as anteriores, tem parte nisso, em atrapalhar a festa do torcedor, que a maior festa pré-jogo de um clube é a do Palmeiras no Allianz Parque, no entorno, e o próprio clube contribui para isso com medidas e pedidos e, enfim, é o próprio clube que também atrapalha isso que o Márcio está dizendo. E antes de eu entrar no Palmeiras, 71 milhões é o combo final do Corinthians entre premiação, televisão e bilheteria, tá? 71 milhões rendeu o campeonato estadual Corinthians. Vai grana, boa grana. Só esse gancho, então, eu não vou chamar o campeonato de Paulistinha, mas eu chamo ele de gincana, é uma gincana. Com um final quase sempre previsível. Quem vai melhor na primeira parte da gincana ganha. Dessa vez foi o Corinthians. O comportamento subserviente de todos os clubes, pode ser o São Paulo eliminado pelo Palmeiras do jeito que foi, pode ser do Palmeiras vice. O Palmeiras estava lá para foto. Ah, não, porque a postura do Palmeiras, a medalha de prata, o troféu, a Leila do lado do Reinaldo, o Abel dando risada entre aspas, com a fotografia com o cheque lá, é só porque o cheque é gordo. E existe uma hierarquia, uma subserviência dos clubes grandes paulistas em relação à federação, ao presidente Reinaldo, sem igual. Então, antes de o Hugo levantar a taça para o Corinthians, estavam todos os jogadores do Palmeiras, a presidente do Palmeiras, o técnico expulso do Palmeiras, sentados com o patrocinador do Paulistão principal e o cheque no bolso. Porque rendeu tudo isso para o Corinthians, mas rendeu também para o Palmeiras e até para o eliminado de São Paulo, que sonhou com uma indenização por não ter ido à final. Então, é assim, esse campeonato é uma gincana milionária. E enquanto eles forem dependentes, todos os grandes, desse cheque gordo, vai ser desta forma. Vai encaixar desta forma, vai acabar depois da data FIFA, vai ser com torcida única, vai ser desse jeito que a gente tem visto. Muito bem, vamos ver os números do Corinthians no Campeonato Paulista. E aí, quando a gente olha os números, talvez a gente deixe mais claro que o título foi mais do que merecido pela campanha feita. Vamos olhar. Foram 16 jogos, 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de 77,1%, é gigante aproveitamento. 25 gols feitos, 14 gols sofridos. 7,2 finalizações até marcar um gol. E 17 finalizações para sofrer um gol. Então, acho que são números, do ponto desse aspecto, Vessone, são absolutamente incontestáveis, né? Sem dúvida. Essa derrota é para o São Paulo no Morumbi, assim como na arrancada do ano passado, a única derrota também para o São Paulo em Brasília, né? Fica essa curiosidade, mas está aí, né? Uma em 16,
praticamente quase 100% na sua casa, né? Teve um empate com o Guarani, um empate de ontem, o restante tudo vitória. Os números, para mim, são incontestáveis mesmo. Ali na foto você está vendo o Yuri Alberto, né, com a taça na mão. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, Vessa. A gente vai passar para ouvir o que falaram os palmeirenses também, mas queria ouvir de você o seguinte, Vessone. Em que pese, claro, o pênalti defendido, não estou falando do jogo final, estou falando da campanha. Olha, que esse aqui foi o título que o cara do título é ou quem quer que seja, torcida, dirigente, quem quer ser que... Eu sigo dentro de campo com o Hugo Souza. Porque ele pega o pênalti em Novo Horizonte, ele pega o pênalti do Estevão, que evita a derrota na fase de grupos, que as pessoas esquecem, mas pegar um pênalti aos 45 do craque do time do rival não é para qualquer um. E o que ele fez ontem é aquela coisa que vira incontestável. Quando acaba o jogo, a prova disso é que todos os jogadores correm para ele. É verdade. Não é que cada um comemorou, foi para o banco, foi para a torcida, não. Todos correram para ele. Então, se os jogadores todos foram para ele, é porque realmente, para mim, é o principal personagem. Com um adendo, tornou-se o capitão do time, levantou a taça e ousou, num período muito curto, substituir o maior goleiro da história do Corinthians, que é sempre a questão da dificuldade que a gente fala. Falamos do Marcos, do Rogério, e ele, de fato, a defesa do pênalti do Estevão, na fase de classificação, ela pode ter determinado a escolha do Veiga ontem. Faz sentido. Uma consequência, né? As coisas... Não, isso aí não faz sentido nenhum. São 30 jogadores, não é possível que dentro de um trabalho você não pegue um sujeito para bater um pênalti e fazer um gol. Isso é inacreditável, sem tirar o mérito do Hugo. E o Veiga bateu do mesmo jeito que o Estevão, no mesmo lugar, fraquinho. Então, assim, não é possível que mesmo desses novos jogadores que chegaram, né, e não são poucos, Micael, Facundo, Martínez, que estavam em campo ontem, vestindo a camisa do Palmeiras, o próprio Vitor Roque. Vitor Roque fez o 3º jogo dele, o Micael fez o 6º. Não é possível que dentro do Palmeiras, com tudo que tem lá de primeiro mundo, que ninguém consiga pegar um jogador ou dois e falar, é aqui, você vai bater pênalti, é lá que tem que bater, naquele lugar. Nem o Hugo Souza, nem o Yashin, nem a inteligência artificial pega, certo? Esteja preparado para isso, mesmo que faça uma substituição no jogo, prepare alguém, porque isso não pode, é um negócio inacreditável o que acontece com o Palmeiras nessa questão dos pênaltis. Vamos só fazer uma justiça. Fabinho Soldado, esse rapaz que está na tela aí, estava perdidaço na 2ª divisão de Portugal ali e tal. Custou 4, 5 milhões de reais, o que pro futebol de hoje é um preço ridículo. E só fazer esse mérito aí. Foi lá, lembrava dele do Flamengo, confiou, era um garoto, deu muito problema no Flamengo, mas só queria dar esse mérito porque ele que teve essa sacada de tirar ele lá de Portugal. Vamos colocar os números na tela de novo do Hugo Souza, depois em seguida a gente coloca tudo que ele falou. Foram 50 jogos até agora, 49 gols sofridos, 164 defesas, 81 defesas em chutes dentro da área, 77% de bolas defendidas, 7 de 20 pênaltis defendidos. Olha, esse número é bem bom. Muito alto. É altíssimo. Muito alto. Terço, né? É muita coisa. É muita coisa. Gente, Mais um. 19 jogos sem sofrer gols, 31 cortes, que é tipo cortar cruzamento e tal. Não é exatamente o forte dele, talvez talvez o melhor problema. Menor virtude. E 65% de acerto no passe também não é um cara que joga tão bem com os pés, mas essa história do Vessone é muito interessante, essas coisas do futebol, né? O cara saiu pela porta dos fundos do Flamengo, foi lá para a 2ª divisão de Portugal, o Flamengo nem ligou quando o cara estava vindo para cá. Que fez o valor que teve muita contestação. Vocês vão ver daqui a pouco o Hugo Souza, vai começar a errar, vocês vão ver o Hugo Souza e aí tal. E o cara foi em $1 milhão de dólares. E agora o Hugo Souza deu aquela paura, né, no choque com o Vitor Roque e Félix Torres. Sim. Logo no início, foi uma pancada. O Vitor Roque não consegue sair da jogada porque o Félix Torres faz a carga nele. Que noite, que combo do Félix, hein? Nossa, o Félix senhora. Até isso, ele tava machucando o goleiro. E aí eu vi o Donelli aquecendo, só pensei no Vessone. Eu falei, meu nossa Deus, senhora. Mas daí ele Vamos ouvir o Hugo Souza, e essa história incrível, né, de reviravolta na carreira que ele teve. Tem uma pessoa que eu preciso aqui ressaltar, é o Fabinho. Que no momento da minha carreira, onde eu não tinha clube, estava treinando separado lá
no Rio, fazendo tudo por conta própria, treinando da melhor forma, me empenhando da melhor forma, tudo por conta própria. O Fabinho preferiu acreditar no meu potencial, naquilo que eu poderia fazer dentro de campo e não nos meus erros, nas minhas falhas. Ele olhou para mim como homem, olhou para mim como atleta e existem poucas pessoas que fazem isso no futebol hoje em dia. Hoje em dia a gente fica muito taxado quando a gente falha, quando a gente erra, então as pessoas preferem usar isso contra nós do que nos estender a mão. E Deus usou o Fabinho para me estender a mão no momento que eu mais precisava. Então eu sou grato a Deus por ter colocado ele na minha vida e por ter soprado o meu nome no ouvido dele. E hoje a gente está sendo feliz junto. Eu estudo bastante, já falei, sou um cara que estudo muito. E hoje passei a tarde toda estudando ali as possibilidades, porque a gente sabe que é um jogo difícil, então se eles fazem um gol, o jogo poderia ir para pênalti. Então estudei o máximo possível que eu pude, fiz o máximo possível que eu pude. E fui feliz que não precisou de pênalti, mas no jogo precisou de mim. E Deus mais uma vez me honrou, então eu fico muito feliz por ter feito a defesa e sair daqui com o título. Duas coisas, né, que ele fala, né, Arnaldo? Do Fabinho, que o Vessone acabou de dizer, e do quanto ele estuda pênaltis, né? E aí, você teria falado que o pênalti lá do Estevão Isso vai colocando uma dúvida na cabeça do técnico, do batedor, né? A cada pênalti, se ele defende um a cada 3, você vai criando, como o Cássio fazia muitas vezes, né? Na cabeça do batedor. É claro que, de novo, a mudança de estilo de cobrança do Veiga tem muito a ver com o ambiente, eu acho, né? Depois a gente vai entrar, o Mancini fica transtornado com a questão das penalidades, porque hoje muitos campeonatos são decididos por pênaltis. Acabou a questão do gol fora, né? Então, assim, a possibilidade de você ter uma decisão por pênaltis em qualquer campeonato mata-mata é grande. E se você não está preparado ou não tem um goleiro que faça diferença nesse aspecto, você está no mato, né? O Hugo começou a se firmar no Corinthians nas disputas de pênalti lá com o time reserva, lá contra o Pereira, contra o Grêmio. E depois o Red Bull que ele vira. Depois o Red Bull aqui na Neoquímica Arena. E foi assim que o Corinthians avançou nas primeiras competições, foi ganhando confiança até emendar a série no Brasileiro, tá? Foi muito na questão das penalidades. E ontem, eu insisto, o momento do jogo, a gente vendo depois a campanha, a situação, como o Palmeiras foi inoperante no primeiro tempo, mas o momento do jogo era muito delicado. Quem não estava completamente envolvido estava vendo o jogo assim, vai acabar assim, o Palmeiras não vai conseguir fazer nada, pênalti. Pênalti, vai expulsar ou não vai? Se a bola entra, velho, aí tá 0-0, já é segundo tempo, e a coisa muda. Não, na hora do apito do juiz, o silêncio... É claro, porque, né? É um baque, né? E ele foi gigante. Gigante, é uma coisa, é como você fazer um gol numa final, né? Então, assim, o cara fez o gol do título, Basílio. Não, de novo, desculpa, Basílio. Aquilo é outra coisa. Aquilo é uma fila, um estadual de um outro jeito. Mas o gol do Basílio é a final do Hugo. Ele defendeu uma bola que vale um gol. Sabia que às vezes eu esqueço? Eu não lembro, eu não esqueço que ele foi formado na Gávea. Ele não parece um cara que é da base do clube? Tamanho ele já se identificou muito rápido. Impressionante, com né? o Corinthians. Está muito carimbado como Corinthians. E é um cara que jogou nos 2 times mais populares do país. Sim, isso. É. E a reviravolta é incrível, né? Porque ele saiu lá do Flamengo. Eu não lembrava, ele falou, eu estava treinando separado sozinho num clube lá perto de casa, porque não tinha clube, ele estava treinando sozinho. Depois arranjou um clube lá da segunda divisão em Portugal, ficou desaparecido lá até aparecer no Corinthians. E nas circunstâncias que apareceu. Cara, precisamos de um goleiro, por quê? Porque os 2 foram embora. O Cássio e o Carlos Miguel. Precisamos de um. Era o Santos. O Corinthians quase trouxe o Santos. E aí, o goleiro da seleção. Sim. E aí, lembrando que ele apareceu no jogo do Covid, Flamengo e Palmeiras. Isso mesmo. O Flamengo teve que jogar com um time lá no Allianz Parque. Opa, quem é esse cara? Exato. Depois aconteceu tudo. Muito bem, vamos ouvir agora o que disseram o Abel Ferreira, que falou pouco, né? Na coletiva.